Ela era muito engraçada. Tinha sido muito engraçada. Naquela altura estava abandonada, descuidada. Tinha sido desventrada até. Tinham-lhe roubado todos os cobres. Ela é como um gigante, um daqueles trolls das histórias nórdicas. Observa tudo à sua volta e move-se a uma velocidade diferente da dos humanos. Tanta coisa mudou na sua vida. Foi testemunha de alegrias e de tragédias. E esta é a história de um encontro. Ela e eles. É a história de um encontro que fez história. Palmeiras, um palácio em revolução. Não me lembro de quando a conheci, suponho que desde sempre, mas o cheiro que ela tinha não me sai da memória. E a memória é notoriamente traiçoeira. Com os anos dei-me conta que esta lembrança olfativa, da mistura única de caril, pó e tabaco, não é partilhada por muitas outras pessoas, que dela guardarão tantas outras histórias. E uma história por descobrir é irresistível. Segui essas cerejas e aqui estamos com essa e outras conversas que se foram desenrolando. Criação e produção sonora de Gui Caligari, narração, escrita, edição e realização de Joana Louçã com Miguel Bordal. Este é o primeiro episódio de Palmeiras, um palácio em revolução. Esta primeira temporada termina nos anos 70, outras tratarão de décadas posteriores. A história inicial tem 3 partes, 3 episódios, que vão apresentar a personagem principal. Ela é o número 268 da Rua da Palma em Lisboa, também conhecida como a sede, ou ainda o ou as Palmeiras. Estávamos nós, no nosso sossego com a coisa, e os energúmenos do cupom aqui. Isto é depois. Primeiro, os factos. As ocupações de casas desabitadas é um movimento em marcha que alastra a várias zonas do país. Reagindo à discriminação havida no que respeita à distribuição de sedes pelos diversos partidos políticos legalizados, o Movimento de Esquerda Socialista, MES, o Partido de Unidade Popular, PUP, e a Liga Comunista Internacionalista, LCI, procederam à ocupação de edifícios que destinaram para centros de atividade política. O MES instalou-se no número 130 da Avenida Dom Carlos I, comprometendo-se a satisfazer rapidamente as questões burocráticas. O PUP, como já noticiámos, ocupou o prédio do Ginásio Clube Português na rua Serpa Pinto. A LCI instalou-se nos números 268 a 270 da Rua da Palma, com o objetivo de aí montar a sede central do partido. É uma citação do Diário de Lisboa de 10 de março de 1975, lida pela Diana Dionísio. Neste mergulho na memória, antes de ir para o dia 9 de março de 1975, quando ela, a casa, foi ocupada, precisei de falar com eles, com várias das pessoas que participaram neste processo, e de perceber o que é que as levou a, durante uma ditadura, se arriscarem a envolver-se politicamente, clandestinamente, numa luta que não tinha um fim à vista e que representava um enorme risco. O primeiro passo foi perguntar o que os levara a juntar-se à LCI, Liga Comunista Internacionalista, pequeníssimo partido trotskista que tinha sido fundado em dezembro de 1973. Há uma certa estranheza nesta narração a posteriori. Podia criar um interlocutor, como o Norberto de Araújo inventa o seu dileto nas peregrinações em Lisboa, escolhendo um exemplo alfacinha entre tantos. Mas eu optei pela primeira pessoa do plural. Correndo o risco de soar falsamente didática, acho que podemos ultrapassar isto, pensando no espírito coletivo da época. Viram o que eu acabei de fazer? Vamos a isto. Sim, está tudo bem? Tá, tudo bem. E então? Então, a ideia disto é fazer um podcast, que é um programa de rádio online. Esta sou eu a falar com a Anabela Brito, médica. A Faculdade de Medicina era, na altura, o mais importante centro do grupo, com militantes destacados como João Cabral Fernandes, João Alcântara, José Falcão ou Helena Lopes da Silva.
Eu vinha da província, não é? Vinha do sul de Portugal, mas tive a sorte de fazer o meu liceu num colégio particular. E que tive a sorte que os diretores eram as pessoas, portanto, anti-regime. E, portanto, nós fomos, aqueles 5 anos do colégio, fomos, de facto, aprendendo que havia uma guerra que não era justa, depois havia a Mocidade Portuguesa que queria aquelas atividades e eles não permitiram, queriam ir fazer discursos sobre a guerra colonial por causa dos jovens, dos rapazes que teriam que ir para a guerra, eles não permitiram. Mas lembro-me que quando chegou a morte do Salazar foi uma coisa que lá que comemorámos logo. Éramos todos estudantes de colégio ainda e foi tudo para a rua vestido de vermelho, que eu ainda guardo, a t-shirt ainda guardo, é uma recordação desse dia. E depois, de facto, quando vim para Lisboa para a Faculdade de Medicina, naquele ano de 70, 71, a contestação era a nível estudantil, não é? O que se vivia em Lisboa era nas associações e era fundamentalmente a anti-guerra colonial. E depois o acontecimento, o assassinato de Ribeiro dos Santos, que isso aí foi o despoletar de facto dos movimentos políticos a nível estudantil, e as várias correntes aí apareceram todas e perceberam-se as diferenças. E penso que foi aí que começou a minha ligação com os trotskistas, pronto, ou aproximei-me deles ou eles de mim. Eu era estudante de medicina, comecei a trabalhar na secção de folhas e ganhei alguma relação de proximidade com um fulano chamado Manuel Coelho, que foi depois presidente da Câmara de Sines, que estabeleceu as relações com o Cabral Fernandes, que entretanto veio de Coimbra para Lisboa, e que me aproximei e conheci o Zé Falcão, e quem me convidou para entrar para o grupo propriamente dito foi o Zé Falcão. Claramente que aquilo que me aproximou foi a crítica à União Soviética e a crítica ao stalinismo, do qual os maoístas não representavam nenhuma alternativa. Foi também outro aspecto, foi o aspecto mais politizado e mais político da corrente trotskista, e os trotskistas tinham um discurso político anti-guerra, muito radical, obviamente, radicalíssimo para a situação. Ouvimos o José Manuel Boavida, também médico, e ele e a Anabela mostram como, além do acaso de conhecer as pessoas certas, de estar desperto para participar em reuniões, os pontos fraturantes da discussão política eram a crítica à guerra colonial, a crítica à União Soviética e, além disso, o assassinato de Ribeiro dos Santos, jovem militante do MRPP morto pela PIDE em Económicas, teve um enorme peso no despertar político de várias pessoas. Eu andava em medicina no último ano de 73, 74, em Cascais, no meu bairro, fazia parte da direção do clube, o Fontainhas, e jogava a bola lá também. O que fazia com que às vezes... José Falcão, conhecido como Boles, diminutivo de bolchevique, está a falar. Também era estudante de medicina na altura, mas não é o mesmo José Falcão médico de quem o José Manuel Boavida falou antes. Amador. E portanto fui-me dando conta, fomos conversando e falando, e o pessoal começou a mandar a propaganda para a minha casa por correio. E eu disse a uma das pessoas que sabia que era do trotskista, disse: pá, vocês não estão malucos, não me mandem nada de correio, porque a minha caixa de correio não está vigiada por mim, mas porque o meu pai é comandante de um quartel, que era comandante do Regimento de Artilharia de Évora, e nessa altura todos os comandantes de quartéis estavam vigiados nessa altura. Heitor de Sousa conta a sua experiência a partir do Porto. A minha militância política começou na sequência do boicote à queima das fitas em 1972. Portanto, eu entrei na faculdade no ano letivo de 71-72, no Porto, e, portanto, durante o ano letivo de 72, desencadeou-se um movimento de boicote à queima das fitas dos estudantes, que era mais um pretexto para combater a guerra colonial, não é? Porque todas as movimentações na altura dos estudantes eram sobretudo marcadas pela luta contra a guerra colonial, e esse movimento despertou-me para
a política e para a luta contra a guerra e contra o regime, o fascismo, etc. E depois deu-se o acaso de, no ano letivo seguinte, eu viver num sítio onde por baixo havia um café, que era no Carvalhedo. E a partir de determinada altura eu comecei a notar que havia um conjunto de jovens que se juntavam nesse café à noite não para ver televisão, mas para discutir. Fui uma vez, fui duas, comecei a ouvir e às tantas houve um dessas pessoas que estavam nesse grupo que me convidou para me juntar ao grupo e tal. Depois as conversas eram normalmente sobre temas ligados à política, muito ténue, porque percebia-se que havia de vez em quando um senhor de gabardine e de óculos escuros que se sentava numa das pontas do café. O grande despertar para a política foi o Zeca, foi meu professor. Era engraçado, percebia-se que era do contra. E isso agradava-nos, ia contra as convenções. E depois, nas próprias aulas, era muito interessante, era alguém que era uma outra forma de lidar, ele realmente respirava cidadania. E isso era importante. E depois, quando ele é expulso, isso aí abriu-nos os olhos, sentimos uma grande injustiça. Ainda eras aluna dele nessa altura? Era. Ele não chegou a estar um ano letivo. Rapidamente o expulsaram do ensino. Estamos a ouvir a Luísa Ramos, que cresceu em Setúbal, filha de um militar, e que foi viver pouco depois para a Guiné com a família. Era uma sociedade muito opressiva. Era uma cidade ocupada. Pouco depois de Luísa ter chegado, um jovem guineense foi morto por um colono, alegadamente por lhe ter tentado roubar uma galinha. Isso também me chocou muito. Eu não tinha bem a noção colonial. Para mim, nós estávamos todos no mesmo barco. Estávamos todos contra, e aqueles, eu tinha lá grandes amigos, um deles depois fugiu para as zonas libertadas, sabendo de nós e conseguiu fugir, dizendo-nos a nós, também tudo coisas de uma certa inconsciência, vejo hoje, da juventude, mas quer dizer, como éramos amigos. Mas só por essa altura é que foram alguns desses amigos guineenses que me fizeram perceber, porque em conversa, porque eu falava, não, somos todos, eu já estava muito avançada, estou a brincar, estava já no internacionalismo e não estava a ver, quer dizer, achava que estávamos todos a lutar contra o fascismo e contra a ditadura. E quando eles me dizem não, que não é bem assim, que primeiro há outro caminho, há um caminho anterior a ser feito pelas ex-colónias que foram ocupadas. Em 71, Luísa regressou a Lisboa para estudar História. Eu penso que foi mais nas RGAs de Medicina, não me lembro de um recrutamento. Lembro-me de começar a almoçar com eles, a ir para a cantina e almoçar com eles, ficar depois destas reuniões a conversar. Durante meses passei cada momento livre assim. Porque eu estou a preparar um podcast sobre o Palmeiras e queria falar contigo. Palmeiras. O edifício. Queria te entrevistar. Tu estavas lá na altura, no dia da ocupação? Sim, ocupámos vários sítios. Houve sítios extraordinários. Ocupámos um ali entre campos, quando entramos não tinha telhado. Tentei falar com todas as pessoas que pude, que quiseram falar comigo, a quem cheguei. A LCI era pequena, mas este grupo está longe de representar todas as pessoas que nela participavam. Em Viseu cresceu Jaime Pinho, que frequentou o mesmo seminário católico onde andou Salazar. A partir do que hoje se chama 10º ano, vim para Lisboa, para o Gil Vicente, porque eu tinha família, tinha tias, uma tia minha, que morava no Alto São João, e eu vim para a casa dela. O meu tio seria legionário ou mesmo PIDE. E durante um ano vivi lá em casa deles. E, paralelamente, o que é que eu ia percebendo? Ia percebendo que o meu irmão mais velho
que estava em Económicas, fazia parte do movimento associativo antifascista. Ele não vivia lá na casa? Não, o meu irmão vivia numa residência de estudantes. E eu ia-me apercebendo disso, ele ia partilhando nos contactos que eu tinha, apesar de que, mesmo entre irmãos, quer dizer, as coisas, a gente precisava ter umas certas certezas de que as pessoas com quem estávamos a partilhar cenas clandestinas tinham noção do que se estava a passar. Fui-me apercebendo do movimento associativo no ensino superior. E eu ia almoçar e jantar às cantinas das universidades, onde ia descobrindo zonas libertadas. No liceu, o seu grupo de amigos foi ao funeral de Ribeiro dos Santos, mas um deles desapareceu. A malta volta à escola, encontra os outros e tal, e imediatamente começámos, digamos, nos intervalos e com, digamos, as normas de segurança intuitivas que nós seguíamos, fomos lá para um canto e tal, tem o Fritz, que nós chamávamos de Fritz, o Fritz e tal, o Fritz está em Caxias, foi preso. Evidentemente que nós não podíamos dizer publicamente que o nosso amigo foi preso, era proibido dizer que alguém foi preso, logicamente, era proibido falar em liberdade, era proibido falar em prisões, era proibido falar que havia guerra, era proibido falar que havia mortes na guerra. Passados uns dias, que eu não me recordo, mas bem, uns 10 dias, o Fritz aparece na aula e rapidamente, com cuidado, confirmamos que ele esteve preso e foi torturado em Caxias, e portanto tudo isso me foi, digamos, aproximando e enverdando cada vez mais pelos grupos e pela luta antifascista. E ao sair? Depois, o que é que me acontece? Acontece que devo dizer que 2 destes colegas do meu grupo, da minha turma, do Gil Vicente, o Fernando e o António Cândido, começam a organizar reuniões clandestinas da nossa turma, do grupo da nossa turma, na sua casa, que eu morava ali para o lado da Graça. O pai dele até tinha trazido uns discos do Zeca Afonso e do Paco Ibáñez, da França, e então nas reuniões nós gostávamos de acompanhar com música e depois começa a aparecer na casa dele, para discutir política, a Ana Teresa, que era uma rapariga da minha idade, talvez até um ano mais nova, e que era uma espécie de animadora do nosso grupo. E então foi a primeira vez que eu ouvi falar de um tal revolucionário chamado Trotsky, e que era ela que falava do Trotsky. E portanto também fui-me apercebendo que havia uma corrente política que era o trotskismo, que havia o stalinismo, não é? Porque o gajo não tinha outras fontes de informação, tudo era proibido, não é? Depois também frequentávamos as reuniões do MAESL, que era o movimento associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa, MAESL. E nas reuniões do MAESL eu ia percebendo que havia um setor que se percebia que era mais ligado ao PC, havia um setor mais ligado aos maoístas, o DP. E comecei-me a perceber que essa Ana Teresa e este Fernando, que era o meu colega, e a Ana Teresa que vinha animar e tal, estavam mais ligados a um grupo de pessoas de onde sobressaía, por exemplo, o Francisco Louçã e o Cláudio Cavaco. Havia um grupo de estudantes nos liceus que não fazia parte das correntes principais que atuavam então, que eram o EC e o MAESL, que era a força de intervenção do que mais tarde veio ser o DP, na altura não se chamava o DP. E esse grupo de estudantes era independente disso. Um deles tinha o Cláudio Cavaco, do Dom Dinis, tinha contacto com o grupo de medicina, João Cabral Fernandes, João Alcântara, António Gomes, Alfredo Frade, José Manuel Boa Vida, e fez parte desse núcleo fundador da LCI. E ele é que recrutou depois uma célula do ensino secundário, de que ele fazia parte, e algumas outras pessoas. Esta transição suave a seguir ao Jaime Pinho foi para o Francisco Louçã. Pela economia de tempo, vou deixar de lado todo o potencial cómico
de um grupo de adolescentes achar que as reuniões se faziam melhor acompanhadas de banda sonora de músicos proibidos pelo regime, ainda chamando mais a atenção para a clandestinidade em que se envolviam. E as disputas que havia entre os diferentes grupos estudantis eram à volta do quê? Havia grandes discussões nas assembleias quando elas podiam decorrer publicamente, que eram abertamente, que eram as das faculdades. Havia assembleias nos liceus, mas eram de 10 minutos num canto do pátio para disfarçar, para mobilizar e coisas assim. Portanto, não tinha um conteúdo de debate político. Havia um debate político através de subterfúgios. Portanto, como ninguém podia dizer eu sou do PCP, ou eu sou da LCI, ou eu sou da FEC-ML, ou eu sou do CARP-ML, ou do que foi, as pessoas identificavam-se por nomes decorrentes, ousar lutar, ousar vencer, era o MRPP, todo o poder aos cursos, era o que mais vem a ser mais tarde o MES, e depois fazia-se discursos por... Uns eram pela deserção na guerra, outros não eram, uns eram pelo fim da guerra, significava a deserção dos jovens que fossem para lá, o PC opunha-se, portanto havia depois... digamos, etiquetas diferentes que eram usadas para que a identificação fosse suficiente e para que se percebesse as diferenças. Lá está, a economia de tempo não me deixa referir as siglas cómicas dos partidos, esses acrónimos intermináveis ainda acrescentados do sufixo ML, marxista-leninista. Nem vou comentar que se achasse que um slogan como todo o poder aos cursos podia fazer sentido. Agora, Fernando Rosas, historiador que estava na galhofa no início deste episódio, apesar de na altura estar muito distante dos trotskistas, resume muito bem a resposta à minha pergunta inicial. Como é que se iniciava a atividade política em ditadura? A politização surgiu no movimento estudantil, não é? O recrutamento de pessoas fazia-se na luta dos estudantes. Os estudantes tinham as associações de estudantes, que eram maioritariamente à esquerda, não é? Que travavam a luta estudantil, que vai evoluindo e se vai radicalizando, não é? Primeiro contra a repressão, contra as estruturas, contra a prisão dos estudantes, contra os direitos associativos, a favor dos direitos associativos, contra a ingerência do governo e da polícia, etc. E depois vai evoluindo para a luta contra a guerra colonial, etc, etc. As associações também vão sendo fechadas, assaltadas pela PIDE e fechadas. E criam-se movimentos académicos mais informais. E como é que saíam dessa bolha estudantil? Saía-se da bolha porque nós fazíamos trabalho também de divulgação do marxismo, de livros, de revistas, como o Tempo e o Modo, etc., nas coletividades de cultura e recreio. As coletividades eram uma espécie de local de encontro entre jovens trabalhadores das zonas da Grande Lisboa. O movimento de coletividades era muito forte, sempre foi. E era tolerado pelo regime. E o que se fazia era criar secções culturais, que não precisavam de autorização, não é? As atividades é que precisavam. E às vezes eram proibidas, muitas. E então faziam-se debates sobre livros, ou então faziam-se coisas que não se comunicavam às autoridades, não é? E portanto nós fazíamos cursos de marxismo, não se comunicava às autoridades, mas fazíamos. E vinham jovens trabalhadores dessas zonas. Eram pontos de encontro. E no caso desta geração, as eleições de 69, que também foram um ponto importante. Porquê? Porque para efeitos da participação eleitoral fizeram-se encontros de juventude, que vinha gente de todo lado, não é? E depois havia a malta que estava na tropa, que também se foi organizando, pronto. E digamos assim, a tendência foi que do movimento estudantil surgissem zonas de alargamento e de influência para jovens trabalhadores de outras zonas que se encontravam neste tipo de atividades. E isso é que deu origem à criação dos movimentos marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, etc. Mas quase sempre a partir do movimento estudantil, do ativismo estudantil. O ativismo estudantil foi muito importante na criação de uma esquerda à esquerda do PC. A conversa vai longa. Vamos fazer um intervalo para desembaraçar as pernas. Sugiro uma viagem na história, mais longe ainda.
Ainda não expliquei o óbvio, mas o facto de ela, a casa sobre a qual ainda nem começámos a falar, se chamar Palmeiras, não é por estar na Rua da Palma. É o contrário. A Rua da Palma chama-se assim porque estavam lá as palmeiras. Eram duas enormes criaturas da espécie Phoenix canariensis, o nome científico que vem de ser uma espécie autóctone das Canárias, e que cresciam no pequeno espaço de jardim entre o muro e a fachada do edifício, a uns 6 metros uma da outra. Para quem as via da rua, a esquerda era mais alta do que a direita. Olá, bom dia. Sim, eu estou à procura de informação sobre um palacete que fica na Rua da Palma. Esta sou eu a ir ao Palácio de Beauséjour, ao Gabinete de Estudos Oliciponenses, um lugar extraordinário, onde perguntei sobre a origem do edifício. A resposta chegou pouco depois por e-mail, sem grandes detalhes. Quando vi a certidão predial do edifício, o mais notável não era tanto o número de herdeiros, mas o facto de muitos terem nomes dignos de filmes do Manuel Pureza. Procurei mais em vários livros sobre Lisboa, mas foi no Guia de Portugal, editado pela Biblioteca Nacional em 1924, que descobri o mistério. A narração é do André Soares. Do Intendente parte ainda a Rua da Palma, com numerosos estabelecimentos comerciais, avultando as lojas de móveis e orivesarias. Era a antiga Rua do Senhor da Palma, assim chamada por ser o arruamento dos alemães, da palma que floria na sepultura do cavaleiro alemão Henrique, que ajudara Dom Afonso I na conquista de Lisboa. Na Rua da Palma fica ainda o palacete, que foi dos condes de Gerais de Lima e depois do conde da Fulgosa, e é hoje dos seus herdeiros com grandes preciosidades artísticas. O palacete não é o mesmo, o do conde da Folgosa fica mais perto do intendente. Mas a verdadeira questão que se coloca é: embaixo de qual das duas palmeiras estava enterrado o cavaleiro Henrique? Será que o seu fantasma ainda se ouve em noites de lua cheia? Fim do intervalo. Já sabemos como se entrava no grupo, mas depois o que faziam? Começámos a fazer uns comunicados para os estudantes, que foi o Toupeira Vermelha, que se faziam na Associação de Medicina, muitos deles, durante a noite, pela calada da noite, usavam-se os utensílios das sebentas para se fazer os comunicados políticos, o que a PIDE sabia, e portanto várias vezes ia lá durante a noite e fechava a associação. Por exemplo, tínhamos a Livrelco. A Livrelco era uma cooperativa livreira de estudantes, onde nós tínhamos uma atividade de traduzir livros. Traduzimos livros de política também, do Lenin, do Trotsky, do Reich, e depois eram editados. O Cabral Fernandes conseguia editar, tinha uns conhecimentos que ele conseguia pôr os livros cá para fora. Mas muitos iam parar à Livrelco, que também foi fechada. E havia também a Casa dos Estudantes das Colónias, que era um local de reunião quase constante, também era ali entre Campos. Portanto, as atividades eram inúmeras. A gente não tinha esperança, não tínhamos esperança. Deram-me numa célula em que fazia as distribuições para a margem sul. Fazíamos isso com grandes cuidados. Eu lembro-me eu fazia parte de um grupo, ficava em casa de um dos camaradas, que se calhar conhece, o Jorge Rato, e ia essa noite, ia ter com ele, passávamos ali a noite na conversa, até que chegavam os comunicados, e depois nós tínhamos uma estratégia para não sermos tão vistos. Íamos de carro, era eu, ele e mais dois mais velhos que já trabalhavam, e então depois eles vinham ter no carro, nós íamos os 4, saíamos tipo 5 da manhã para andarmos ainda de noite, mas a uma hora em que os operários já pudessem circular de bicicleta para ir para as fábricas, para não andarmos tanto nas vistas. Ouvimos Anabela Brito, a estudante de medicina que tinha celebrado a morte de Salazar, e Luísa Ramos, que foi brevemente aluna do Zeca Afonso. Voltamos a ela e à história do pequeno aparelho clandestino da EOCI,
que consistia numa pessoa que tinha desertado e vivia num apartamento em Paços de Arcos. E acho que havia uma certa organização, porque lembro-me que também, por exemplo, que havia um camarada que estava clandestino. E ele ia para a Guiné, estava incorporado e ia embarcar. O meu irmão já vivia em França, é mais velho, e já tinha lá recebido, por acaso, um ou outro colega aqui de Setúbal que tinha fugido à tropa, a ir às colónias. E eles sabiam isso, e então o João Cabral Fernandes um dia vem ter comigo a dizer: se não te importas, escreve uma carta ao teu irmão a dizer que o camarada Afonso Costa, ele tem mais nomes, mas tem estes dois lá no meio, vai para a França e se o teu irmão o acolhe. E eu escrevi a carta ao meu irmão a dizer isso. E depois recebo a carta do meu irmão uma carta também aberta e muito zangada a falar daqueles filhos da mãe que abriram a carta, que não têm, de um dos direitos fundamentais, que era a correspondência, o sigilo da correspondência, não sei o quê. E pronto, então quando disse ao Cabral Fernandes, aí fiquei a perceber que era exatamente isso que se pretendia e que ele nunca foi para a França. A organização da LCI nem sempre era tão eficaz como esse exemplo. Mas a partir desse café Lunauta, que já não existe, começou-se a fazer um trabalho político organizado individualmente, porque na Direção Regional do Norte havia, nessa altura, poucas células e o equilíbrio político era construído com base nas células que se alinhavam pelas pessoas que estavam de acordo com o Sardo, que era a pessoa que dominava a LCI em termos internos a nível nacional. Isso fez com que algumas das pessoas que poderiam ter entrado para uma célula, por exemplo, no princípio de 1973, que era o meu caso, não o tivéssemos podido fazer porque não havia condições para fazer mais células, porque senão perdia-se o equilíbrio político. Então, e essa circunstância fez com que tivesse havido alguns episódios um bocado rocambolescos para travar a entrada de pessoas na LCI, no Grupo de Ação Comunista do Norte, que na altura ainda não era LCI. Este é o Heitor, do Café do Porto. Uma organização minúscula, esforçar-se por impedir a entrada de novos membros para manter um equilíbrio de forças interno, faz-me lembrar uma velha piada que se conta, que em cada 3 trotskistas há 4 tendências diferentes. O Heitor, enquanto esperava a sua vaga para entrar numa célula, acabou por ser expulso do grupo com outras pessoas. Em resumo, havia um processo de luta nos SEMAS, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto, e o grupo do Heitor tinha um contacto lá dentro. Propuseram fazer um comunicado e ir lá distribuí-lo, mas havia um pequeno senão. Os SEMAS ficavam na mesma rua da sede da PIDE, mas conhecendo as condições climatéricas do Porto, eles tinham um plano. Aquela zona é uma zona muito próxima do rio e no inverno, sobretudo, tem frequentemente um nevoeiro muito denso que não se vê rigorosamente nada à frente do nariz, e nós confiávamos, e efetivamente veio a acontecer, que na véspera do dia em que se fez a greve, essas circunstâncias de tempo estariam presentes. O que aconteceu efetivamente, e portanto nós fizemos essa intervenção à revelia dos camaradas da direção, e a sequência foi um processo disciplinar. Mas porquê é que a direção não queria, por causa do Porque risco? punha em risco a segurança do... Mas não foram apanhados? Não. Correu tudo muito bem. Foi um grande impacto pelo contacto que nós tínhamos, que era um ativista que depois veio a integrar a OR e veio depois, mais tarde, a integrar a LCI. E correu tudo muito bem, pá, e a greve teve efetivamente resultado, porque os trabalhadores ganhavam
uma miséria, tiveram um aumento de salário na sequência dessa greve espontânea que houve nessa altura. Reuniões, traduções, RGAs, distribuições, estas histórias descritas com tanta à vontade sobre a forma como estes jovens se organizavam, quase pode dar uma ideia errada de que na altura a repressão era menos forte. As universidades não parecia ser um controle muito eficiente. Não, quer dizer, em algo variou muito, não é? Em direito eles instalaram os gorilas, não é? Portanto, que eram ex-militares e tal, e portanto aí faziam um controle muito duro nas entradas e nas aulas e tudo, mas esse sistema não foi aplicado noutras faculdades e variava muito. Em medicina era totalmente impossível e, no entanto, a Associação de Medicina foi fechada e foi assaltada pela PIDE, foram presos estudantes, isso aconteceu aí. Económicas foi fechado, quando no final de 73, no princípio do ano 73, 74, fecharam a faculdade. Foi, aliás, onde assassinaram o Ribeiro Santos, em 72, em outubro de 72. Portanto, os graus e as formas da repressão variavam muito. O regime já tinha algum descontrole. Agora, era um regime que procurava reprimir os que foram presos na Capela do Rato e que tinham funções, professores e tal, foram expulsos do ensino, foram expulsos da função pública. Ouvimos Francisco Louçã e agora Luísa Ramos, que, relembro, era filha de um militar. Segue-se depois o José Manuel Boavida, que já falou antes, sobre como via a diferença entre os grupos trotskistas e os restantes. A Luísa ia, como de costume, distribuir panfletos com o Jorge Rato, mas desta vez iam fazê-lo com um camarada soldado, que até hoje não sabe quem é. Estacionaram o carro no ponto de encontro, mas atrás deles apareceu logo um carro da polícia. Pronto, caiu-nos o coração aos pés. E só houve tempo de dizer, não sei, eu não tive tempo, só disse, liga ao rádio, vamos fingir que estamos a namorar. E eu deixei-o fazer a despesa da conversa, senhor guarda isto, senhor guarda aquilo, não sei o quê, e ele foi tentando, não, vamos para a esquadra, senhor guarda, mas não sei o quê, os dois assim. Manteve-se o impasse até que o polícia se decidiu a levá-los à esquadra. Aí resolvi puxar dos galões e, principalmente, eu tive a jogar com uma percepção que eu já tinha dentro de mim, que era daquela polaridade da polícia, principalmente daquela polícia, entre a subserviência e o autoritarismo. E então disse, olha, desculpa, eu fui ao cinema com o meu namorado, se tem algumas dúvidas, por favor, o meu pai é oficial na manutenção militar. O senhor, por favor, ligue para lá, porque eu agora até ir para a esquadra, isso é qualquer coisa. Ligue para ele para saber. Claro que o meu pai nem sonhava, mas ele quase que fez continência e ficou com um ar paternalista e diz então, não voltam a fazer isto, vão logo para casa depois do cinema, mas então vá lá para casa, pronto. Mas foi um susto muito grande. E pouco tempo depois foram os outros presos. Eu fui preso na véspera do 1º de maio de 73, com o António Gomes e com o Alfredo Frade, a fazer uma distribuição de comunicados, muito naifes, passámos à frente de uma sede de uma esquadra da polícia à 1 da manhã, na véspera de 1º de maio, e a polícia desconfiou pelo nosso ar de que não andávamos a fazer boa, manda-nos entrar, e nós tínhamos uma série de panfletos escondidos na barriga, que eles depressa detectaram e nos levaram para António Maria Cardoso, para o Governo Civil primeiro, onde fomos rapados, depois para António Maria Cardoso, e da Antena Maria Cardoso para Caxias, onde estive 2 meses, tivemos os 3, 2 meses enclausurados. E o António Gomes ficou mais tempo, não foi? Não, ficámos todos ao mesmo tempo. Ok. Ele terá sido de nós o que foi mais torturado, o Alfredo talvez o menos, e eu ainda tive uma noite de sono, e encontrões e tal. Com o Alfredo Frade, outro médico, vamos falar no próximo episódio. Partimos de um princípio fundamental.
A direita capitalista... Esta era a voz do António Gomes, aqui a falar num comício em 76, que foi republicado na RTP Memória. António Gomes morreu nos anos 90. Mas eles não falaram. Este António Gomes, eu é que o ia visitar à PIDE, e ele, com uma lata com pau, na altura eram em lata, que eu lhe levei, ele afiou, quando achou que estava a ceder à tortura, ele afiou uma lata e cortou os pulsos. Quando eu chego lá para ir visitar e dar mais coisas, não me deixam ver e me dão uma trouxa de roupa toda ensanguentada. E eu aí disse, não, o que é que fizeram? Então eu quero falar com alguém, quero saber o que é que lhe fizeram. Então vou lá a um dos chefes, dos PIDs, num gabinete, em que dizem que não, ele é que se tentou suicidar e que está no hospital. Depois, quando ele saiu, soube que tinha sido mesmo com esse intuito, não foi tentativa de suicídio. Ele fez aquilo e chamou os guardas. Mas assim, era uma organização muito pequena, mas acho que havia assim, já alguns critérios. A história da tentativa de encerrar a sala de estar da Associação de Estudantes de Medicina, que já foi mencionada por Francisco Louçã e pelo Fernando Rosas, também me foi contada pelo José Falcão, o Bolches, e pela Anabela Brito. Em fevereiro de 1974, a PIDE, para impedir que houvesse reuniões magnas, etc., e na sala de estar do pessoal todo, fez um muro de tijolo. Uma manhã chegamos, tínhamos um muro construído durante a noite em frente à porta da sala de Londres. De facto, olhámos um bocado uns para os outros e em simultâneo, não, isto vai ser já deitado abaixo. E perante o olhar dos PIDs que estavam a poucos metros, o muro foi desfeito. Pronto, porque como tinha sido durante a noite, não era muito difícil desfazer aquilo. E porque aquilo ainda estava fresco e tudo, foi na noite, a gente chegou lá, pronto, aqui foi só empurrar e acabou. Pronto, uma data de gente, aí foram muitas dezenas de pessoas que deram cabo daquele muro. Este foi um daqueles momentos que marcaram quem o viveu. E quem também ajudou a deitar o muro abaixo foram Cita Valles e João Semedo, ambos da Associação de Estudantes de Medicina e ambos ligados na altura ao PCP. Ela, em 75, decidiu voltar para Angola para se dedicar à revolução do país onde tinha nascido. Foi assassinada depois da tentativa de golpe de 27 de maio de 1977. João Semedo, num excelente artigo sobre a vida de Cita, escrito por Luís Leiria ao esquerda.net, contava o seguinte: tínhamos convocado uma RGA e a ideia era deitar abaixo o muro que a polícia levantara. A Cita andava a ser perseguida pela PIDE, mas apesar disso insistiu em participar na RGA. A Cita era mesmo assim, não fugia nos momentos difíceis. Pelo contrário, onde era difícil, onde era arriscado, lá estava ela. E assim foi, lembro-me porque nesse dia calhou-me a mim ajudá-la a entrar no hospital, sem que a polícia nos barrasse a passagem. Ao lado da Cita, tudo parecia possível e até seguro. E foi mesmo. Última coincidência, Luís Leiria, o jornalista que escreveu o artigo, então estudante do secundário, também lá estava quando o muro foi deitado abaixo. A ideia de manifestações em ditadura pode parecer quase um contrassenso, mas eram uma das atividades das organizações de esquerda. Vamos ouvir Francisco Louçã, Luísa Ramos e voltamos novamente à Anabela Brito. A última manifestação de 25 de Abril, feita pela LCI, aliás, na Cova da Piedade. Sobre o quê? A guerra. Portanto, parte do Jardim da Cova da Piedade, percorre uma parte daquele coisa. Houve 2 ou 3 pessoas que foram apanhadas pela polícia. Mas essa foi só organizada por nós. Agora houve outras que eram unitárias, em Sete Rios, na Graça, em Campo de Ourique. Lembro de uma manifestação que fizemos antes de 25 de Abril. Essa também foi incrível, com os... Pela primeira vez levámos faixas e cartazes. Mas eu penso que foi na Cova da Piedade. Lembro-me dos tempos de preparação que nós tivemos para ver aonde seria o tempo onde estava a esquadra da polícia, com os carros de polícia, onde o tempo que demoraria a atravessar, como a mim esse estudo, o tempo que as esquadras de polícia mais próximas
levariam a chegar. Portanto, nós sabíamos o tempo que a manifestação poderia demorar, poderia decorrer até chegar a polícia. Portanto, aquilo foi uma ação relâmpago, e quando cheguei àquele jardim, que eu, de repente, assim ao longe, havia um parque infantil, e realmente parecia um parque infantil cheio. Éramos todos muito novinhos. E quando nos aproximamos, eram eles, que haviam uns de nós a andar de balões, outros não sei o quê. E aquilo escondido atrás dos bancos dos jardins e por baixo. E depois, quando se deu a ordem, quer dizer, cada um agarrou nas coisas e fez uma verdadeira manifestação, como depois só se viu, como eu só vi depois do 25 de Abril, claro, com menos gente, mas se apelava ao fim da guerra colonial e com esses cartazes, e percorremos aquelas ruas rapidamente, lembro de pessoas às janelas e nos restos, assim com um ar ao mesmo tempo atónito e ao mesmo tempo agradado, pelo menos é a imagem que eu tenho. As manifestações, habitualmente havia uma estratégia que era: as pessoas iam se juntando em grupos ao longo da rua, na praça, e depois havia um sinal em que as pessoas se juntavam todas, ou para o centro da rua, corriam todas para o mesmo local, e depois corriam durante um bocado, abriam os cartazes, palavras de ordem, e depois dispersavam, porque aquilo tinha que ser rapidamente. Portanto, isto era tudo muito rápido. Uma das coisas que foi um marco importante foi, penso que o último 1º de maio, antes do 25 de Abril, tentou-se organizar uma manifestação grande no Rossio. E a cidade toda foi, andámos, colámos por todo o lado, porque aí até os maoístas, havia alguma unidade, não é? Naquela época, porque era 1º de maio. E, de facto, o Rossio estava cheio. E o que é que aconteceu às tantas? A polícia fechou o trânsito nos restauradores. Eles perceberam o que ia acontecer. E a memória que eu tenho foi do silêncio sepulcral que se viveu no Rossio. Tu estás a imaginar aquele Rossio cheio, de repente fecharem o trânsito. E fez-se um silêncio no Rossio, e nós percebemos que íamos todos apanhar uma pancadaria, porque eles entraram depois por restauradores, com os, já nem sei, os carros. Eu e os que estávamos comigo entramos por uma casa particular, forçámos a porta, subimos as escadas e fechámos a porta, e ficámos ali nem sei quanto tempo, até que ouvimos novamente passar carros no Rossio. Portanto, isso foi o último 1º de maio. Esta manifestação de que a Anabela fala, o 1º de maio de 73, era a tal manifestação unitária para a qual tentaram convocar o Alfredo Frade, o António Gomes e o José Manuel Boavida, quando foram presos com os panfletos escondidos na barriga. Este foi o primeiro de 3 episódios da primeira temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Criação e produção sonora de Gui Caligari. Narração, escrita e edição de Joana Louçã, com o apoio do Miguel Bordal. Nós estávamos fartos de comer porrada do copo com por estar a assaltar sedes, e portanto resolvemos nessa altura, não, vamos alugar uma coisa que pudesse ser. Isto no próximo episódio. O Diário de Lisboa foi lido por Diana Dionísio, o Guia de Portugal por André Soares. Participaram neste episódio, além deles, Anabela Brito, Fernando Rosas, Francisco Louçã, Heitor de Sousa, Jaime Pinho, José Falcão, José Manuel Boavida e Luísa Ramos. Marco Marques esclareceu todas as minhas dúvidas sobre Palmeiras. A todas elas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um Palácio em Revolução, na tua plataforma de podcast. Deixa a tua avaliação e envia os teus comentários. Palmeiras, um Palácio em Revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.